Olá, vamos então dar continuidade à nossa viagem, à nossa odisseia pela Odisseia, nosso passeio, canto por canto, e na medida do possível eu vou apresentando os tópicos mais importantes, os fatos mais relevantes narrados por Homero, trechos inclusive da obra para que vocês vão sentindo da melhor forma possível a qualidade excepcional desse texto. Bom, o que nós vimos até aqui? Vimos as aventuras de Telêmaco, nos 4 primeiros cantos, e as de Ulisses, nessa parte mais importante da obra, que vai do canto 5º até o canto 12, sendo que, do canto 9º ao 12, Ulisses está narrando na corte dos Fiácios para o rei Alcino, para a rainha Areta e para todos aqueles que participaram do banquete em homenagem a ele próprio, a Ulisses, uma parte importante, a mais significativa das suas aventuras, desde que ele saiu de Troia até chegar na ilha em que vivia a ninfa Calipso, a ilha de Ogígia. Porque o que veio depois de Ogígia até a Esquéria, até a terra dos Fiácios, ele já tinha explicado antes, e nós vimos até em terceira pessoa, o próprio Homero, ou o autor da obra, explicando o que aconteceu com ele de Ogígia até Esquéria, até a terra dos Fiácios. Então, o que ele narra, aqueles cantos que vão do 9º ao 12, é toda aquela parte da Odisseia que Ulisses viveu a partir da saída dele de Troia até a chegada à ilha de Ogígia, onde vivia a ninfa Calipso. E, com a chegada dele em Calipso, ele acaba a narrativa para os Fiácios, justamente nesse momento. Eles ficam absolutamente embasbacados. Aqui está, assim falou. Logo começa o canto 13 com essas palavras. Assim falou Ulisses. E todos ficaram em silêncio, como que enfeitiçados no palácio cheio de sombras. É interessante essa colocação aqui que Homero faz. E aí, Alcino toma a palavra e continua um diálogo no seguinte sentido. Estamos maravilhados, nem sabemos o que dizer, mas vamos arrumar tudo para que você, Ulisses, volte para Ítaca, porque esse era o compromisso que ele tinha assumido. Esse era o compromisso mais importante para Ulisses, conseguiu isso dos Fiácios com maior facilidade. Não esqueçamos, os Fiácios tinham essa característica, a hospitalidade. A terra dos Fiácios é uma espécie de utopia, né? Isso é sempre lembrado por todos os comentaristas, por todos os intérpretes da Odisseia. Um lugar mítico e utópico, onde o povo é feliz, onde a natureza pródiga em produtos, enfim, riquezas de toda a natureza, de todo tipo. As pessoas estão muito organizadas, são felizes, são virtuosas. Não? O rei e a rainha são pessoas espetaculares. É uma terra espetacular, né? Pela primeira vez, nós temos conhecimento na literatura de um lugar assim, um lugar paradisíaco na Terra. A utopia, um lugar paradisíaco na Terra. Isso era a Esquéria, isso era a terra dos Fiácios. E eles tinham essa qualidade de ser extremamente hospitaleiros e estava tudo já acertado. Inclusive, ele já tinha definido, no canto anterior, a gente lê isso, 52 rapazes iriam acompanhar Ulisses até a sua terra, até Ítaca, né? Que era um lugar distante de lá. Mas eles chegariam rapidamente porque os navios de Esquéria eram os melhores navios possíveis, eram até navios inteligentes. Eles iam para o lugar onde o interessado queria ir, né? Havia lá alguma magia ou algo tecnológico extraordinário que permitia que esses navios entendessem o que o tripulante dizia, ou o passageiro. Enfim, tudo se acerta e os presentes, né, são embarcados, os vários presentes que todos os comensais lá do banquete foram instados a fornecer para o
o hóspede tão ilustre, né? E Anal finalmente parte, né? Depois de ele se despedir do rei Alcino e principalmente da rainha Areta, né? A rainha tinha uma função muito grande. Se vê que era uma pessoa que não era apenas a esposa do rei, né? Ela tinha poder também. Bom, o que acontece aí? Há um momento muito interessante que Homero coloca durante o trajeto da nave, né? Ela vai singrando o mar na direção de Ítaca, distante Ítaca, mas com uma velocidade muito alta. Quanto a nau, tal como na planície, 4 cavalos atrelados se precipitam, todos ao mesmo tempo debaixo dos golpes do chicote, e levantando bem alto as patas percorrem o caminho, assim levantava a proa e para trás ficava grande onda cor de púrpura, espumando no mar marulhante. A nau seguia com segurança, e nem o falcão, a mais leve de todas as aves, poderia tê-la acompanhado. Avançando com leveza, a nau cortou as ondas do mar, transportando um homem cujos conselhos igualavam o dos deuses, Ulisses, que já sofrera muitas tristezas no coração, que atravessara as guerras dos homens e as ondas dolorosas, mas que agora dormia em paz. Ele caiu num sono profundo, esquecido de tudo quanto sofrera. E assim foi durante toda a viagem. E não foi uma viagem muito longa, embora o local fosse distante. E ele continuou dormindo. Ele continuou dormindo profundamente. Quando eles chegaram em Ítaca, tiveram que fazer lá umas manobras por conta do terreno em que aportaram, enfim, não era algo tão fácil, mas conseguiram chegar. Eles desembarcaram Ulisses dormindo, deixaram Ulisses na praia e, ao mesmo tempo, levaram consigo todos os presentes, todos deixaram ali ao lado de Ulisses e ele continuou dormindo e depois eles retornaram, né? E aí acontece uma coisa inusitada. Poseidon, né, que detestava Ulisses pelo fato de ele ter tirado o olho, né, cegado o seu filho Polifemo, o Ciclope, aquele episódio narrado por ele aos Fiácios, fica profundamente irritado, mas profundamente irritado mesmo com os Fiácios, né? Fica irado ao ponto de querer se vingar de uma forma brutal. E ele pondera isso com Zeus no Olimpo. Essa parte é uma das partes mais discutidas da Odisseia, justamente porque mostra esse lado, vamos dizer assim, altamente vingativo dos deuses do Olimpo, mas extremamente vingativo mesmo. E isso cria uma certa perplexidade, eu diria, né, a todos os que leem. Vejam só. Em seguida, os Fiácios regressaram à sua pátria, mas o deus que abala a terra é Poseidon. Uma das características dele, um dos epítetos mais comuns é exatamente esse. Mas o deus que abala a terra, as ameaças não olvidara que contra o divino Ulisses lançara, e procurou saber a deliberação de Zeus. E aí ele pergunta a Zeus, pondera a Zeus o seguinte: Zeus, pai, eu nunca mais serei honrado entre os deuses imortais, visto que certos mortais não me dão honra alguma. Pois eu declarara que Ulisses iria sofrer muitas desgraças antes de para casa regressar, embora não lhe tirasse o retorno por inteiro, depois de tu teres prometido e confirmado. Agora eles o trouxeram a dormir numa nau veloz pelo mar e o deixaram em Ítaca. E deram-lhe esplêndidos presentes, quantidades de bronze, de ouro e de vestes tecidas, mais do que alguma vez Ulisses teria trazido de Troia. É um presentaço, né? Na verdade, muitos e muitos e muitos presentes. Um verdadeiro tesouro maior do que aquele que Ulisses conseguiu tirar de lá e que se perdeu no caminho. As várias naves que sucumbiram, foram destruídas, enfim, pelos Cíclones, por exemplo, quando ele passou por lá. E depois, pior de tudo, né, quando ele saiu da Trinácia, naquele episódio do Gado do Sol, e Poseidon destruiu tudo, arrebentou tudo e morreram todos os companheiros sobreviventes, só restando o próprio Ulisses. Então, Ulisses perdeu tudo, né? Não tinha mais nada do que ele havia saqueado em Troia. E os Fiácios, o que fizeram? Substituíram, assim, espontaneamente. Ulisses não pediu nada, ele recebeu aqueles presentes todos. Então ele ficou, o Poseidon, furioso, né, com esse fato, né? A ele deu resposta a Zeus,
que amontou as nuvens. É um outro epíteto que Homero coloca aqui. Sacudidor da terra de vasto poder. O que foste dizer? A ti não desonram os deuses. Seria terrível atirar com desonras a quem é o mais velho e melhor entre nós. Se algum dos homens, cedendo à violência e à força, não te honrar, pode sempre praticar vingança. Faz o que quiseres, o que ao coração te aprouver. A ele deu resposta Poseidon, que abala a terra. Aí é Poseidon que fala. Teria logo feito como dizes, ó Deus da nuvem azul, mas receio e evito sempre a tua ira. Mas agora a bela nau dos feácios, que regressa de transportar Ulisses, quero eu estilhaçar no mar brumoso, para que se abstenham e desistam de transportar homens. E a sua cidade rodeá-la-ei com uma montanha enorme e circundante. É um castigo brutal, violentíssimo para os feácios. Justamente o povo mais hospitaleiro do mundo. Esse povo feliz, essa utopia. A ele deu resposta a Zeus, que amontou as nuvens. Caro irmão, Poseidon era irmão de Zeus, não se esqueçam disso. Poseidon, Netuno dos romanos, era irmão de Zeus, como os dois eram irmãos de Hades, né? E havia aquela tripartição do universo, né? Zeus com os céus, Poseidon com o mar, Hades com o mundo dos mortos. E a terra seria algo comum entre eles. Poderiam estar ali vivendo sem que um tivesse predomínio sobre o outro. Mas, enfim, no final das contas, Zeus acabou tendo uma primazia, né? Ele foi conquistando essa primazia. Caro irmão, o que me parece melhor é isto. Quando da cidade estiverem todos a fitar a nau, no seu percurso, transforma-a em pedra perto da praia, em pedra semelhante a uma nau veloz, para que todos se espantem, e rodeia-lhes a cidade com uma montanha enorme circundante. Quando ouviu estas palavras, Poseidon, que abala a terra, foi para Esquéria, onde habitam os feácios, e aí esperou. Aproximou-se a nau preparada para o alto mar, navegando rapidamente, e dela se aproximou o Deus, que abala a terra, e transformou-a em pedra, enraizando-a no fundo do mar com um golpe na mão, e em seguida partiu. Bom, aí, logo em seguida, o que acontece é que os que estavam na praia, olhando o mar e vendo a nau chegar, ficaram admirados, e o próprio Alcino, que também estava ali presente, disse que estava se confirmando uma profecia que o pai dele tinha dito que poderia realmente ocorrer caso eles continuassem sendo hospitaleiros, né? O pai dele já tinha falado uma possibilidade. Ele não disse que seria necessário que ocorresse isso, mas havia essa possibilidade e uma nave teria transportado alguém, viraria pedra e a cidade seria rodeada por montanha, né? Uma imensa montanha, dificultando ao máximo aquela prática tão comum entre os feácios que era a navegação. Aliás, eles eram grandes experts na navegação. Bom, isso tudo mostra para alguns comentaristas que na Odisseia, ao contrário do que se fala, não houve uma evolução, vamos dizer assim, ética e espiritual relativamente à consideração dos deuses, né? Dos deuses do Olimpo. Porque há, sim, a gente pode perceber diferenças aqui entre a Ilíada e a Odisseia. Uma delas, inclusive, eu insisti muito numa aula anterior, que seria exatamente isso. A intervenção dos deuses se faz na Odisseia mais sutil. O papel da liberdade humana, das decisões humanas, aumenta bastante. Não é que não há intervenções, há, mas elas são mais cuidadosas, vamos dizer assim. Há uma interação maior entre os deuses e os homens, ao contrário do que se dá na Ilíada, em que essas intervenções parecem ser mais fortes. Alguns comentaristas chegaram a dizer que teria havido aqui mais do que isso, teria havido uma evolução na consideração da consciência moral dos deuses, né? Porque se há uma coisa que é inegável em Homero, é o antropomorfismo. Esses deuses, na verdade, não têm nada a ver com a nossa ideia cristã de Deus. Muito pouco. Se houver alguma coisa, muito pouco. A característica desses deuses qual é? Os poderes que eles têm são muito maiores que os dos homens e a imortalidade. Essas são as duas diferenças que singularizam os deuses em face dos homens. Mas essa ideia de uma santidade, né? Uma ética sublime, superior, não há.
Os deuses se comportam como humanos. E, por vezes, eles podem ser pérfidos. São vingativos, têm ira, têm ódio. E uma coisa que se destaca neles também é um tipo de comportamento que é muito comum entre os homens. Por exemplo, a bisbilhotice, né? A falta de zelo, né? Pela amizade, pela promessa. Enfim, há uma série de pontos que mostram que esses deuses se comportam como os homens. Vou lembrar daquele episódio que muitas pessoas consideram até grotesco, mas tem lá o seu significado dentro da história toda, que é aquela passagem cantada por Demódoco, num canto anterior a esse, em que o Aedo fala dos amores de Ares e Afrodite, um adultério. Os deuses podem ser adúlteros. Zeus é adúltero, frequentemente adúltero. Então, esse tipo de comportamento que nós não imaginamos jamais numa figura divina, destoa completamente. Entre os deuses, isso se faz de uma forma bastante corrente, né? Alguns quiseram ver aqui na Odisseia um avanço, mas muitos discordam. O Bernard Knox mesmo, que é quem faz a introdução da edição Penguin, a tradução da Odisseia em inglês, e que em língua portuguesa, na tradução brasileira, não na portuguesa, na brasileira, é colocada aqui a introdução dele também, a Odisseia, que é excelente, né? A tradução do Frederico Lourenço já é muito boa, e essa introdução do Bernard Knox, que foi publicada na Inglaterra, pela Penguin, e aqui traduzida pela Companhia das Letras, nessa tradução do Frederico Lourenço, da Odisseia, tá lá, né? Muito boa a introdução. Ele objeta tudo isso, talvez com um pouquinho de exagero, mas ele objeta dizendo que não houve evolução nenhuma, né? E como exemplo disso está essa história que eu acabei de narrar a vocês, da vingança de Poseidon contra os fiascos e contra uma característica dos fiascos que é muito valorizada, mesmo na Ilíada, a hospitalidade. Quer dizer, o povo mais hospitaleiro do mundo recebe esse castigo pelos fatos de ser hospitaleiro. Quer dizer, e Zeus admite isso, não só admite, como dá até ideias, né, para que o Poseidon modifique um pouco a sua vingança. Ao invés de você jogar um raio lá, destruir tudo, ou seja, a nave dos fiascos que está voltando, depois de ter levado Ulisses para Ítaca, transforma ele em pedra. E aí fica também uma coisa nebulosa. E os 52 rapazes que estavam lá, viraram pedra também? O Bernard Knox entende que sim. O problema maior, veja só, a coisa é tão complicada, que o Bernard Knox explica isso muito bem. E a montanha, né, que virou uma verdadeira muralha mesmo, uma montanha circundando Esquéria, né, e tirando a possibilidade deles continuarem navegando. Aliás, essa possibilidade, o próprio Alcino diz, né, nós não podemos mais ser hospitaleiros. Ele mesmo conclui. Vamos deixar de ser hospitaleiros agora com os estrangeiros que vierem para cá. Mas havia também essa previsão, né? Estava até na profecia que o Alcino conheceu a partir do pai. Está nas palavras de Poseidon e nas próprias palavras de Zeus. Erguer-se uma montanha em volta de Esquéria. Mas na narrativa da Odisseia, isso não aconteceu. Na narrativa. O que aconteceu mesmo, segundo a narrativa, foi a transformação da nau em pedra. Sem que se dissesse se os marujos lá dentro também viraram pedra. Aparentemente sim, mas não está explicitado. Aparentemente sim. A questão da montanha é que ficou assim no ar, e por conta disso, houve aí um episódio curioso, porque por volta do século 3, 2 a.C., vocês se lembram, né? A Odisseia, como a Ilíada, eram todas escritas à mão, né? Em rolos de papiro. A coisa era bem precária. E esses rolos de papiro eram copiados. Havia várias cópias, né? Não era uma só, eram inúmeras cópias, centenas, talvez milhares de cópias dessas obras em rolos de papiro. E um dos copiadores e, ao mesmo tempo, comentaristas, né? Lá de Alexandria. Não era de Alexandria, era de um outro lugar, enfim, era de um outro local, mas ele teve, sim, um grande discípulo em Alexandria, era muito estudado em Alexandria. Esse comentarista se chamava Aristófanes, mas não era o Aristófanes
que escreveu comédias, né? Que é um outro Aristófanes mais conhecido, que escreveu comédias. Esse era um Aristófanes de nome, mas não era o dramaturgo. Ele chegou até a fazer uma pequena alteração no texto da Ilíada, dizendo que, nessa mesma passagem, Zeus teria aconselhado Poseidon a não rodear a cidade de uma montanha, né? No conselho que ele deu a Poseidon, Zeus excluiu essa vingança, esse aspecto da vingança aí, esse fato. Realmente, no texto não aparece, né, que tenha acontecido isso. Mas ele acrescentou que isso não aconteceu porque Zeus colocou. Também não explicou se ele pegou isso de um manuscrito. Ficou uma coisa ambígua, uma coisa complicada, isso aí. Um discípulo dele, esse sim de Alexandria, um comentarista, porque essa obra, a Odisseia, foi muito estudada na Antiguidade. E na cidade de Alexandria, no Egito, mais do que em qualquer outro lugar. Porque lá estava a famosa biblioteca, então havia um núcleo de intelectuais em torno dessa biblioteca extremamente importante. Um discípulo dele disse, olha, isso não está certo, né? Isso aí é uma interpolação que se fez num texto original, e nós não podemos fazer isso com o texto original. Então ficou essa dúvida. Bom, o fato é que, tenha havido ou não, né, o que aconteceu aí foi algo estranho, que destoa muito daquela ideia, né, que alguns defendem, que ali estaria havendo uma evolução. E isso me permite dizer o seguinte, voltando ao tema dos deuses, porque esse tema sempre chama a atenção. É uma das coisas que mais chama a atenção de qualquer leitor moderno, mais do que os antigos, certamente, essa simbiose, essa comunicação frequente dos deuses com os humanos, né? E tudo espanta aqui, e esse aspecto antropomórfico choca, né? Esses deuses são vingativos, esses deuses por vezes são pérfidos. Foi Homero que criou esses deuses? Homero acreditava nele, eu já tinha explicado isso antes. Acreditava, tudo leva a crer que sim. Mas tenha sido ele, tenha sido uma outra pessoa, houve sim uma dúvida, uma apreciação dessas divindades pelos gregos que é muito original dentro do contexto antigo. Muito original. Esses deuses não têm forma de animal. Reparem que muitas daquelas culturas, daquelas civilizações contemporâneas aos gregos, os deuses tinham forma de animal. Pensemos nos deuses egípcios, eram mais antigos, certamente, mas eles ainda eram cultuados. Na época dos gregos, na época de Homero, por exemplo. Deuses com cara de boi, com cara de vaca, né? Certamente, alguns desses deuses com forma animal tinham sido cultuados na Grécia micênica, bem anterior ao Homero, quando, teoricamente, teria ocorrido a Guerra de Troia. Há resquícios disso. Há resquícios, por exemplo, quando Homero, por exemplo, fala da Hera, a deusa Juno dos romanos, como aquela que tem um rosto plácido, ou é plácida forma de toura, ou plácida vaca. Ele não fala vaca. Os tradutores atuais, para o português, preferem toura. Provavelmente, ela tinha um rosto de uma vaca. Lá na época mais remota da assimilação pelas hordas bárbaras helênicas, né, da cultura micênica, que era uma cultura de origem semítica, né? E os povos semíticos, com exceção dos hebreus, eles também cultuavam deuses com forma animal. Era muito comum isso, né? Com caras de animais, né? Animais conhecidos. Os egípcios eram pródigos nisso, né? Deuses com cara de jacaré, deuses com cara de serpente, deuses com cara de vaca, de touro, de tudo que é animal que eles conhecessem. Os gregos não. Os gregos, na época de Homero, eles cultuavam esses deuses do Olimpo. Ah, mas não havia outros deuses também? Havia. Resquícios da época mais antiga. Os rios não eram divinizados? Eram. O rio Escamando, por exemplo, não brigou com Aquiles, lá na Ilíada? Eram divinizados. Não tinha uma forma humana. Esse era um rio. Era um rio. As ninfas, elas tinham também algumas formas estranhas, aquelas estranhas figuras das sereias, né? Que eram em parte pássaro, em parte mulheres, enfim. Havia, sim, resquícios.
mas em Olimpo, né? Que realmente domina tudo, que é o principal. É o ápice das divindades. Todos humanos. E muito humanos. Muitíssimo humanos. Essa antropomorfização das divindades, isso chama muito atenção. E aí, eu queria dizer o seguinte, isso teve algum papel? Claro que teve. Teve algum papel intelectual, né, cultural, na Grécia? Sim. O Moses Finley, eu já citei o Moses Finley, que escreveu O Mundo de Ulisses, uma obra muito boa, tem sacadas interessantíssimas sobre a Ilíada e a Odisseia. Ele diz exatamente isso, né? Ao tornar humanos, vale dizer, parecidos com os homens, os deuses, Homero, ou quem quer que tenha feito isso no lugar de Homero, tornou os homens, de alguma forma, iguais aos deuses. Foi uma mão dupla aqui o que ocorreu. A antropomorfização dos deuses significou também a divinização dos homens. Nós vemos os deuses como iguais a nós. Há uma total independência da consideração do divino em face da moral, da ética, da consciência moral, da consciência ética. As duas coisas não caminham juntas. Os deuses não são melhores do ponto de vista moral do que nós. Eles são muito parecidos conosco e nós muito parecidos com eles. Então isso tem uma importância inegável, né? Eu diria que aí há dois aspectos que a gente tem que destacar. Em primeiro, este mesmo, da consciência moral. Ela se desperta e se desenvolve entre os gregos, a partir de Homero, a partir dessa época, a partir dessas obras, que não são significativamente diferentes uma da outra nesse particular, como pontua muito bem o Bernard Knox, independentemente de uma expressão puramente religiosa. A consciência moral se desenvolve, eu diria, pelo senso comum, pela filosofia. Seja a filosofia sistemática, como os gregos criaram, seja aquela filosofia geral, básica, que todo homem tem. Porque todo homem, em algum momento de sua vida, sempre reflete sobre as últimas coisas. Isso não caminha, portanto, a partir da via religiosa. Caminha a partir do senso comum e da filosofia. De uma forma natural, não de uma forma sobrenatural. Ou não de uma forma, vamos dizer assim, em relação à divindade. Então, pode perfeitamente suceder, e os gregos admitiam isso, de um homem ser moralmente superior a um deus. Porque a consciência moral, ela se desenvolve de uma forma independente. Ela se aprimora de uma forma independente. Mas, por outro lado, se ela se aprimora assim, e nós assistimos ao espetáculo das divindades, que devem ser cultuadas, bem ou mal, elas precisam ser cultuadas. E os gregos continuam acreditando nessas divindades. Eles sentem necessidade de algo superior. Porque não há aquela harmonia, muitas vezes, entre a bondade moral, a superioridade moral, que eles atingem pela via natural da razão, e essas divindades que estão aí. Poxa, mas a hospitalidade não é uma grande virtude? Ela tem que ser louvada. Como ela pode ser de tal forma atingida justamente pelo povo que mais a cultiva? Ou melhor, contra o povo que mais a cultiva? Isso não faz sentido. Mas, no entanto, está aí. E está no próprio Homero. Há um anseio, né? Esse dado poderia ser interpretado, e como foi por vários filósofos, como uma falha de Homero, né? Homero errou, ele não poderia ter dito isso, ele não poderia ter falado isso, tratado os deuses com tanta irreverência, por exemplo, naquele episódio dos amores, do adultério, né? De Afrodite com o deus Ares. Xenófanes, né? Um dos filósofos pré-socráticos mais conhecidos, dizia: não há nada de censurável nos homens que não tenha sido colocado nos deuses, né? Por Homero. Homero fala dos deuses e tudo que ele diz deles, um exagero, evidentemente, é censurável. Platão também vai repetir a mesma coisa. E outros. Porque
essa falta de sintonia é real. Isso é verdade. Ora, das duas, uma. Ou Homero errou e é um abjeto, né? Na verdade, eles não podiam dizer isso porque a obra é muito grande, é valiosa, né? Abjeto ele não é, mas teria errado muito, se mantém essa crença nos Olimpo. Ou é assim mesmo, aceitamos que é assim mesmo, essa antropomorfização dos deuses é exatamente isso, né? O que há aí é uma insuficiência da própria religião. O que levou esse tipo de enfim, pensamento, tendência do pensamento espiritual entre os gregos, os levou a ir procurar alguma coisa diferente. Essa alguma coisa diferente foi durante muito tempo o orfismo. A religião órfica dos gregos, uma religião de origem oriental, certamente atendeu, em parte pelo menos, a esse reclamo por uma espiritualidade mais elevada. Até que, mais para frente, bem mais para frente, acabou chegando o cristianismo, que correspondeu de uma forma muito mais plena a esse anseio. O próprio apóstolo Paulo, São Paulo, no Areópago, em Atenas, quando ele fala do Deus desconhecido, ele quis aproveitar isso. O Deus desconhecido. Mas quem é esse Deus desconhecido? É um Deus muito superior aos deuses do Olimpo. E é desse Deus desconhecido que eu vou falar para vocês. E a mensagem cristã pregada por Paulo na Grécia, reparem na enorme quantidade de comunidades cristãs que surgiram lá. Pelas cartas, as próprias cartas de São Paulo, carta aos Tessalonicenses, Tessalônica, carta aos Colossenses, carta aos Coríntios. Enfim, tem tantos outras comunidades, em várias outras comunidades, as viagens dele, na Grécia, a maior parte delas. Isso tudo mostra que havia, sim, um anseio muito grande por uma espiritualidade mais profunda, mais elevada. O sucesso dessa mensagem, em larga medida, se deveu ao fato de que os gregos, embora quisessem uma coisa espiritualmente mais elevada, tinham essa noção de que, ou foram educados com essa noção, né, de que os deuses podem assumir uma forma humana. E quando São Paulo falou que Cristo é justamente esse Deus que assumiu uma forma humana, eles compreenderam isso com muita facilidade. Muito mais do que outros povos. Curiosamente, essa é a crítica que os judeus fazem ao cristianismo até hoje. Os judeus não aceitam. Por quê? Por que os judeus, entre outras coisas que eles dizem, né, evidentemente, não é só isso, mas qual foi a primeira reação dos judeus, né, à cristianização da região da Grécia, enfim, em que eles viviam, que eles conheciam, né? Alexandria era uma cidade largamente habitada por judeus, fundada pelos gregos, mas habitada por judeus. Havia vários judeus em várias regiões ali, dominadas pelo helenismo. A parte oriental do Império Romano tinha a língua grega ou como língua própria da população ou como língua corrente, comum, né? Em que todos os povos, por meio da qual todos os povos podiam se comunicar. E o que os judeus diziam? Os judeus diziam exatamente isso, né? Que, na verdade, o cristianismo seria uma helenização da religião judaica. Eles não aceitam isso, até hoje. Porque, na verdade, ao se falar aí de uma encarnação de Deus, está se intrometendo na religião de Yahvé, né? A religião dos 10 mandamentos, a religião de Moisés, na religião dos pais, dos patriarcas, uma espécie de colocação que, para os gregos, fazia sentido, mas não para a própria religião, tal como ela tinha sido estabelecida por Deus junto aos primeiros pais, aos primeiros patriarcas, né? Deus como uma coisa distante, uma coisa sublime, uma coisa que não pode assumir nenhuma forma, né? Que é Deus? É aquele que é. Pronto, acabou. Yahvé, aquele que é. Essa é a visão do Antigo Testamento. A visão do Novo é completamente diferente, nesse aspecto, né? Então veja que há aí uma explicação, por um lado, para as dificuldades de cristianização dos próprios judeus, por outro, pela facilidade com que o cristianismo acabou sendo admitido pelos gregos e introduzindo, evidentemente, elementos que os gregos não tinham, né? Os gregos não tinham
muita coisa aqui que o cristianismo veio trazer, né? Sem dúvida nenhuma. E sobre isso falaremos em outra ocasião. Quem explora bem esse ponto é o Arnold Toynbee, um historiador inglês, que foi também filósofo da história, escreveu uma obra interessantíssima sobre a civilização grega, uma obra sintética, Helenismo, História de uma Civilização, está na bibliografia, e depois vocês podem consultar em anexo a esse curso. Bom, gente, vamos fazer um pequeno intervalo agora e voltaremos logo em seguida.